Bom, então nossa reunião está sendo gravada, como sempre, tá bom? Para vocês poderem assistir depois, ou quem não está podendo assistir presencialmente, depois conseguir acompanhar. Seguimos na nossa missão doenças ungueais, tá? Desordens ungueais. Então, hoje vamos falar de algumas coisinhas de unhas e mais, no final, um pedido que eu achei bem legal de um dos alunos. Mais tarde vocês vão saber. Bom, vamos lá. Primeira questão, já começando o TED 2022. Vamos lá. Analise a imagem clínica a seguir. Nesse caso, qual é o diagnóstico? Como o pessoal da turma 1 ainda está começando aí a apostila 4, e o pessoal que está começando aí também, na turma 2, ainda está no início, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas entidades e depois vocês vão me dizer qual que é o diagnóstico, porque essa questão, assim, é nível fácil, tá? Primeiro vamos falar das unhas de Terry. As unhas de Terry, elas são um tipo de leuconíquia aparente. Nas últimas aulas, a gente conversou sobre leuconíquia aparente e leuconíquia verdadeira. Quem que lembra um pouquinho? Qual que é a diferença da leuconíquia aparente para verdadeira? Qual que é, na verdade, uma alteração na matriz e qual que é uma alteração no leito? Vamos ver se vocês se lembram. A matriz é aparente. Ao contrário. Na A leuconíquia verdadeira não é a normalidade distal? Matriz distal? da matriz distal, perfeito. Então, na leuconíquia verdadeira, a gente tem um problema na matriz, e na leuconíquia aparente, a gente tem um problema no leito ungueal, tá? A desordem é no leito. Então, a leuconíquia aparente, ela não se movimenta. E a leuconíquia verdadeira, ela se movimenta com o crescimento da unha, tá? Bom, então, nas unhas de Terry, que são uma forma, um tipo de leuconíquia aparente, você vai ter uma leuconíquia afetando somente, na verdade, toda a unha e preservando somente uma faixinha distal de 1 a 2 milímetros. Então, ela é um tipo de leuconíquia aparente, isso é super importante. As causas são variadas, tá? A mais falada é a cirrose hepática. Depois, a insuficiência cardíaca congestiva, diabetes e a idade avançada mesmo. E clinicamente é assim, é bem fácil de ver até. E as questões de unha, recentemente, elas têm sido bem dessa forma. Imagem clássica e diagnóstico, tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Leuconíquia. No caso, a gente sabe que é uma leuconíquia aparente, pela definição, porque a gente está vendo a leuconíquia acometendo aqui praticamente toda a unha, e somente aqui uma faixinha de unha preservada na extremidade distal, tá? E aí você sabe que é uma leuconíquia aparente pela definição da unha de Terry. Você vê que isso é uma unha de Terry, e aí você faz, por definição, por associação, você sabe que é uma leuconíquia aparente. Sem saber se está mexendo, não está, nenhuma informação clínica do paciente, você não tem como diferenciar uma leuconíquia verdadeira de uma aparente. Perdão. Passando agora para a síndrome unha-patela. Vamos ver primeiro as desordens ungueais da síndrome unha-patela, depois a gente vê o resto das desordens, porque síndrome unha-patela é freguesa da prova. Bom, existem, então, manifestações ungueais típicas. A mais falada, que é quase, alguns dizem até patognomônico, tá? É a lúnula triangular. Então, o que é a lúnula? A lúnula é essa porção da matriz que é vista pela transparência da lâmina, por transparência através da lâmina ungueal. Então, essa partezinha, essa meia-lua mais branca, que fica bem aqui na região proximal da unha, tá? No caso da síndrome unha-patela, essa lúnula, ela é o quê? Triangular. Então, é bem facinho, deixa eu tirar a marcação. Agora, com a marcação e sem, dá para ver bem nítido esse triângulozinho, né? Então, lúnula triangular, isso aí tem que ser medular para vocês. Um outro aspecto é a ausência ou então a hipoplasia da unha. Então, você pode simplesmente assim não ter a unha ou então ter uma unha bem mal formada. A lúnula triangular, ela é presente em até 80% dos casos. Então, ela é bem prevalente e muito característica dessa entidade, mas não é obrigatório. Então, aqui a gente tem a outra alteração, que é a hipoplasia das unhas, tá? O que eu quero chamar a atenção aqui? Hipoplasia das unhas do primeiro e segundo dedo. Já vai ficar aí como informação adiantada. As alterações ungueais acometem principalmente a região do polegar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta nisso. Passando agora para a unha meio a meio. A unha meio a meio também é um tipo de leuconíquia aparente, tá?
Literalmente, como o nome fala, é meio a meio. Então, tem uma leuconíquia numa metade e a outra unha está normal, tá? No caso, a metade acometida é a metade proximal. Então, a diferença de uma unha meio a meio para unha de Terry é literalmente a quantidade de unha acometida pela leuconíquia aparente, tá? Porém, as causas são diferentes. No caso, a unha meio a meio, o mais relevante de causa associado a ela é a insuficiência renal crônica, tá? No caso, 10% dos pacientes com insuficiência renal crônica terão unha meio a meio. Então, aqui reforçando, leuconíquia aparente. Então, tá aqui, unha meio a meio. Literalmente, metade da unha tem o quê? Leuconíquia. O que é uma pista? Quando a gente tem distúrbio em múltiplos dedos, geralmente são distúrbios sistêmicos. Isso é super importante. Então, quando você tem múltiplos dedos acometidos por uma mesma normalidade, pensem em desordens sistêmicas. Então, tá aqui, leuconíquia na metade proximal da unha. E agora, por último, a síndrome das unhas amarelas. Bom, a síndrome das unhas amarelas tem uma tríade clássica, que é também freguesa de prova. Vocês têm que saber todos esses detalhes. Qual que é a tríade? Linfedema, distúrbio respiratório e alterações ungueais típicas. Essa tríade completa ela vai estar presente somente em 1/3 dos pacientes. E o que acontece? Para se dar o diagnóstico, você só tem que ter 2 de 3 achados, sendo que as unhas, as alterações ungueais não são obrigatórias. Então, imagina você ter somente linfedema e distúrbio respiratório, e você vai chamar o quê? Síndrome das unhas amarelas. Mas o cara não tem alteração ungueal. Mas essa é a definição que está no livro, tá? Com relação aos distúrbios respiratórios, quais são os mais prevalentes? Então, a gente pode ter sinusite, bronquite, bronquiectasia, derrame pleural e neoplasia pulmonar. As mais associadas são as bronquiectasias e o derrame pleural. Então, tem que saber, Gabriela? Tem que saber todos os detalhes dessas entidades, tá? Com relação às alterações ungueais, vamos listá-las, depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, primeiro, as unhas estão espessadas e, obviamente, chama síndrome das unhas amarelas. Então, a cor das unhas estará amarelada, tá? Então, as unhas estarão de um amarelo pálido até mesmo um amarelo meio esverdeado. Bom, as características mais marcantes. Essas unhas, elas têm um crescimento muito lento, tá? Quase inexistente, tá bom? Uma outra característica é a ausência de cutículas e a unha, ela tem uma hipercurvatura transversal e longitudinal. É bem característico, vou mostrar para vocês. Não chega a ser uma unha em telha, mas é uma hipercurvatura. Super importante, não tem nem que botar mais de brilhozinho para vocês nessas slides, né? Então, aqui é uma imagem clássica da síndrome das unhas amarelas. Num desavisado, isso aqui poderia passar por uma onicomicose. Está longe de ser, né? Não é só isso. Você não tem aquelas alterações Qual que é a diferença aqui para te dar pistas em relação a não ser uma onicomicose? Primeiro, você não tem as cutículas, você não tem hiperceratose subungueal, você não tem aquelas linhas mesmo, a onicólise proximal, com aquela franja que a gente falou no início. Acho que eu falei já sobre isso com vocês, ou então eu gravei QR Code esse ano, agora estou na dúvida. Aquelas linhas amareladas que a gente tem, aquelas faixas, e aí faz como se fosse uma franja. Então, não tem nenhuma dessas alterações, tá? O que a gente está vendo aqui? Primeiro, óbvio, as unhas amareladas, tá? Descoloração amarelada das unhas. O acometimento de todas as unhas fala a favor de distúrbio sistêmico. O que eu estou vendo aqui? Na verdade, não estou vendo. É praticamente uma ausência das cutículas, tá? Você não tem nenhuma descamação. Você vê que, olha como está peladinha a cutícula do paciente. Uma cutícula não é que ela acabou de ir na manicure. Não é isso. É porque realmente ela não tem cutícula. Está faltando aí. E, por último, essa hipercurvatura da unha, tá? Então, é uma unha que ela é como se fosse um túnelzinho. Ela é bem côncava, tá bom? Então, aumento da curvatura, principalmente transversal da unha. Mais um exemplo. De novo, as unhas aqui não estão tão amareladas, mas você consegue ver uma coloração levemente amarelada, um amarelo pálido, tá? O que a gente também tem aqui? Ó, o que deveria estar aqui não está.
Quem é que tinha que estar aqui? Ausência da lúnula. Perfeito. Ausência da lúnula. Ela não tem nenhum dos dedinhos. A gente está vendo aquela meia-lua, que é a matriz vista pela transparência da lâmina ungueal. Então, desaparecimento da lúnula. E aí, gente, dessas 4 entidades, pensando naquela imagem da questão, qual é o diagnóstico daquela imagem? Vamos voltar para a imagem. Gabriela, você pode pôr de novo a imagem? Tá aqui, ó, já botei. Então, tá aqui a imagem da questão e aqui as nossas opções. Unha de Terry, síndrome das unhas amarelas, síndrome da unha patela e unha meio a meio. É fácil mesmo, é para ser fácil. Eu fico com a síndrome das unhas amarelas. Perfeito, Ricardo. Então, assim, aquela coisa que eu falo para vocês, keep it simple. Não viaja. Sabendo as definições, não fica elocubrando, não, tá muito óbvio. Não, é isso mesmo, é direto, porque ou você sabe, conhece essa entidade, ou você não conhece, tá? Então, é isso mesmo, síndrome das unhas amarelas. Então, qual é o diagnóstico? Alternativa B é a letra correta. Alguém ia fazer alguma pergunta? Não? Vocês veem que das alternativas aqui, a única mesmo que parece é a síndrome das unhas amarelas. Vocês chegaram a ficar inseguros de tão óbvio depois de vocês verem a definição das entidades. Então, tenham isso em mente. Keep it simple, tá? Não fica elocubrando e pensando em muita doença rodapé, porque isso aqui já são coisas raríssimas. Segunda questão, TED de 2014. Essa questão é um pouquinho mais antiga, mas vale para a gente revisar mais alguns conceitos sobre síndrome da unha amarela, para a gente fixar, então, essa entidade. Com relação à síndrome da unha amarela, é incorreto afirmar que... Alternativa A, o crescimento da unha é lento ou totalmente ausente? Correto. Perfeito. Então, tá aqui. Letra B. Crescimento lento. Letra B, está associada à esteatose hepática e alcoolismo, tá certo? Perfeito. Não, bronquiectasia, pleural, carcinoma broncogênico e... Bronquiectasia, perfeito. Derrame pleural, perfeito. Então, está corretíssimo. Então, a tríade é linfedema, distúrbio respiratório e alterações ungueais, tá? Tem alguém querendo entrar aqui. A Otávio também tinha respondido aqui no chat. Sendo que os distúrbios respiratórios clássicos, sinusite, bronquite, mas os mais associados são bronquiectasias e derrame pleural. Também pode ser causada, ter associação com neoplasia pulmonar. Então, a alternativa B está incorreta, tá? Então, essa é a resposta da questão, tá? Ih, já dei spoiler, mas tá bom, essa questão não foi anulada. Então, vamos só reforçar aqui os outros itens. Associa-se a linfedema e ou afecções crônicas do trato respiratório? Perfeito, afirmativa. E a alternativa D, eventualmente, é uma condição paraneoplásica? Também está correta. Ela pode ser considerada uma condição paraneoplásica quando o distúrbio pulmonar for uma neoplasia pulmonar, tá bom? Então, também está correta a alternativa D, mas o que ele queria na questão era incorreto. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Terceira questão, TED 2018. Bom, sobre a síndrome unha-patela, é incorreto afirmar. Então, ele quer que a afirmativa é incorreta. Deixa eu ver se a gente vai para as alternativas ou se eu vou falar sobre a síndrome unha-patela. Então, vamos lá. Vamos falar, então, um pouquinho mais sobre a síndrome unha-patela. A gente já viu as alterações ungueais típicas. A lúnula triangular e a hipoplasia ou ausência de unhas, principalmente no primeiro e no segundo dedos. Quais são as outras coisas importantes que a gente tem que saber sobre essa síndrome? Síndrome unha-patela é freguesa... Oi? Deixa eu perguntar um negócio. A matéria de unha na nossa turma... Eu sou da turma 2. Você da turma 2 é só na apostila 4. Na 4, né? Tá. Isso, porque o que acontece? Para quem está começando... Eu não vou fazer o TED, não. Eu estou estudando para um concurso. Aham. Entendeu? O TED já fiz há muito tempo. Não, mas assim, só para vocês entenderem, o tema, eles já tinham escolhido mesmo antes de entrar no bloco de unha, no bloco da apostila 4. Quem escolhe o tema da rodada são vocês mesmos. Eu boto um enquete no grupo, e aí vocês escolhem os temas, tá?
E parabéns pelo curso, viu? Ah, obrigada. Que bom que vocês estão gostando, então. Obrigada. Esse feedback é super importante. Então, assim, quando a gente terminar o bloco de unha, eu vou colocar uma outra enquete e aí vocês vão escolher o próximo tema, tá bom? Então, é sempre assim, para a gente ver o que o pessoal está com mais dificuldade, o que vocês querem aprender mais aqui mesmo, tá? Bom, voltando então, síndrome unha-patela. A síndrome unha-patela, ela é freguesa na prova do título, da dermatologia, da ortopedia e de todo mundo que pode tratar esse paciente. Pouquíssimos colegas já viram uma na vida real, mas isso na prova é uma realidade, tá? Então, essa doença é chamada, também tem como sinônimo o termo osteoônico-displasia hereditária. Então, primeira informação, isso é uma doença genética, ela é uma herança autossômica dominante. E isso já foi cobrado em prova. Qual é a mutação? A mutação é nesse gene aí, LMX1B. Esse gene nunca foi cobrado e também eu não acho que isso aí seja o mais importante, tá? Mas fica aí a menção, porque já foi identificado. Bom, com relação às manifestações ungueais, qual é o dedo mais afetado? O polegar, tá? Por quê? A distrofia, ela é mais acentuada no lado radial do dedo, tá? Por que não? Um outro aspecto, na verdade. Considerando a unha, se você tiver alteração ungueal naquela lado, por exemplo, hipoplasia ungueal, você pode ter uma hipoplasia ungueal pior do lado radial. Como é que a gente vai gravar isso? Porque as alterações ósseas também têm a ver com o rádio. E aí, lembram daquela brincadeira que a gente fala, aquela besteirinha que a gente fala na época da anatomia, da antena do rádio? É exatamente isso. Então, as alterações ósseas têm a ver com rádio, tá? E a alteração ungueal predomina no polegar, tá? Exatamente por essa questão, provavelmente genético, provavelmente por questão embriológica mesmo, tá bom? Então, lembrem da antena do rádio, tá bom? Vocês conheciam essa besteira, né? Da aula de anatomia lá do século passado, né, gente? Então, lembrem-se disso, tá? O polegar é o dedo mais acometido, e isso tem a ver também com a alteração óssea dessa síndrome, que também acontece no rádio. Bom, então as alterações ungueais mais prevalentes são a lúnula triangular e a ausência ou a hipoplasia ungueal. Então, qualquer um dos dois pode acontecer. Com relação às manifestações extracutâneas, Gabriela, eu tenho que saber disso? Tem, isso já foi cobrado em prova, não tem jeito, tá? Então, o que a gente pode ter? Se a doença chama síndrome unha-patela, é porque tem problema na patela, né? Então, as patelas podem estar ausentes ou serem hipoplásicas. Você pode ter displasia da cabeça do rádio, e aí aquela associação do rádio com o polegar, tá? E também podemos ter exostoses da crista ilíaca, que a gente vai ver na próxima imagem. Então, essa imagem aqui é a displasia da cabeça do rádio. Ah, Gabi, não sou ortopedista, não sou radiologista. Tá, tudo bem. Mas a gente tem que saber ali que esse osso não está encaixando, tá? Dá para ver aqui claramente que isso aqui não está normal, tá? A gente consegue ver que esse rádio aqui está todo mal jambrado, aqui está todo torto, está displásico, né? Então, dá para a gente perceber, como dermatologista, que esse osso não está no lugar certo. Não vou pedir para ninguém ficar sabendo também 1000 alterações ósseas, mas isso aí dá para a gente saber que não era para estar aí, tá bom? E aqui são as exostoses da crista ilíaca. Isso aí, literalmente, é o quê? Um chifre na crista ilíaca. É isso aqui, ó. Então, tá aqui, ó, chifrinhos na crista ilíaca. Tá bom? Essa alteração é super importante. Então, lembrem-se do chifrinho do unicórnio para vocês não esquecerem dessa alteração, tá? Apesar de não estar no nome da entidade, é super importante e é muito prevalente. Assim como a lúnula triangular está presente em até 80% dos casos, essas exostoses da crista ilíaca estão presentes de 70% a 80% dos casos, então são muito prevalentes. Bom, como manifestações extracutâneas, isso aqui também é importante. É muito sem pé nem cabeça, porque ninguém associa a síndrome unha-patela, ninguém lembra, ninguém é muita gente, né? Mas muita gente não lembra que a síndrome unha-patela pode ter alteração sistêmica. Então, 40% desses pacientes terão nefropatia. E desses pacientes que evoluem com nefropatia,
8% evoluirão para insuficiência renal crônica, o que é muito grave. Uma outra manifestação possível é o glaucoma, mas a mais prevalente extracutânea, sem ser, além das alterações ósseas, é a nefropatia. Então, grave, nefropatia. E aí pega essa dica. 2 achados são considerados por alguns autores patognomônicos da síndrome unha-patela. Quais são os achados? Um eu já falei, a lúnula triangular. E o segundo achado são os cornos ilíacos bilaterais na radiografia pélvica. Uma coisa interessante é que essas alterações ósseas, por exemplo, elas podem ser achadas, podem ser vistas no raio-x comum. Você não precisa de exames muito mirabolantes, muito complexos, né? Radiologia simples consegue ver isso já, tá? Então, não esqueçam do rádio, tá? Do rádio, da antena, do polegar, que também é super importante. Vamos para a questão agora. Bom, sobre a síndrome unha-patela, é incorreto afirmar. Alternativa A. Afeta com maior frequência os polegares, podendo ocorrer em outros dedos. E aí? Correto. Correta. Perfeito. Também está correto. Perfeito. Mas não é o que ele quer é incorreta. Vamos continuar, então. Aproximadamente 40% dos pacientes desenvolvem hepatopatia. Nefropatia. E 8% renal crônica. Perfeito. Exatamente. Então, não é hepatopatia, é nefropatia. 40% dos pacientes podem evoluir com nefropatia. Então, é uma coisa pouco falada, mas já foi cobrada alguns anos atrás. Essas questões de 2018, 2019 são excelentes de termômetro para coisas que podem voltar a ser cobradas, tá, gente? Então, é bem interessante ver essas provas assim de 2 anos atrás, porque são tendências, que uma coisa para de ser cobrada, depois volta a ser cobrada, tá bom? E, bom, é óbvio que também vamos só reforçar as outras afirmativas. As unhas estão ausentes ou hipoplásicas? Sim, é uma das possibilidades de alteração ungueal. E alternativa D, ausência ou hipoplasia da patela, displasia da cabeça do rádio e exostose na crista ilíaca geralmente estão associadas à síndrome. Também está certo, tá? Então, a resposta correta é a letra B. Tudo bem? Está andando até rápido hoje, hein, gente? Já estamos na 4ª questão. Bom, vamos lá. TED 2019. Mais uma questão. Essa aqui tem que bater o olho e matar. Essa questão é da época que que existiam questões sem alternativas letra A, B, C e D. Essas questões não existem mais na prova prática desde 2020. Então, 2020, 21 e 22 e 23, há 4 anos já. Todas as questões da prova prática têm alternativa A, B, C e D. Até 2019, o que era possível? Tinha umas questões desse tipo, que você tinha uma barrinha, como se fosse um travessão, que você clicava e dali apareciam... Calma, deixa eu só ver que tem gente me chamando aqui. Não, desculpa. É só ver se era aluno querendo... Perdido. E aí você clicava ali e aparecia como se fosse um índice de livro, com milhares, centenas assim, de nomes. Tinha nome de doença, nome de célula, nome de exame, tudo embananado, mas em ordem alfabética. E aí você tinha que procurar naquelas alternativas a resposta correta. Curiosamente, no último ano, quando saiu o edital na primeira fase falava claramente, todas as questões terão alternativas de A a D, né, 4 alternativas e uma sendo correta. Na segunda fase, eles não explicitaram isso esse ano. Eu até achei que eles pudessem voltar a fazer esse tipo de questão, então eu fiz um treinamento com a turma do ano passado para isso também. Mas não voltaram a cobrar. Porque o que acontecia com esse tipo de questão? Essas questões, elas eram frequentemente questionadas com recurso, porque naquela lista bizarra que eles tinha mais de uma resposta certa. Então, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo, tinha uma questão num ano que foi assim, névoa de Reed. E aí, o que acontece? Naquele índice de respostas, tinha
nevo de Spitz pigmentado e nevo de células fusiformes. Nevo de células fusiformes pigmentado também. Ou seja, quem marcou outro nome entrou com recurso e, no final, a questão saiu com 3 gabaritos certos. Então, isso dá muita divergência, dá muita confusão na hora de ver os pontos, né? Provavelmente, por isso, essas questões foram abandonadas, tá? Então, agora... Foi em 2014. 2014 ainda tinha isso, com certeza. Não, isso foi em 2014, foi na minha prova. Ah, sim, exato. Foi 2014, essa mesma. Foi 2014, essa prova que deu aquele recurso enorme, né? E não só foi essa questão, não. Tiveram outras também. Eu acho que foi uma Isso confusão. é muito comum. Era uma tremenda confusão, porque a própria banca deixava mais uma alternativa certa naquelas alternativas, no índice, né, de respostas. Esse formato de questão é um formato bem ultrapassado mesmo, né? Que é é aquela vontade de gerar dificuldade para o aluno, mas assim, é uma dificuldade bizarra, né? Uma questão bem feita não precisa disso, né? Porque eles acabavam dando um tiro no pé. Isso. Vamos voltar, então, para a nossa questão. Então, essa aí é uma dessas questões que não tinham afirmativa A, B, C e D. Então, você tinha que bater o olho e ir lá procurar no índice. E se você não soubesse a questão, era desesperador procurar no índice. Tá? Na época que eu fiz prova de título, era assim. Então, se você não sabia a resposta, era desesperador ficar procurando naquele índice. Não é um negócio que ia te ajudar. Vamos lá. Bom, quem sabe aí essa resposta? Quem vai chutar? Ah, já acertaram aqui. Onicogrifose. Muito bem. A dica é essa aqui, ó. Bateu o olho nisso, vamos pensar nisso aqui, ó. No chifre. No chifre, exatamente. Mas o Thales já acertou. Então, isso é onicogrifose. Na onicogrifose, o que acontece? A lâmina ungueal, ela vai crescer em espessura, mas ela não cresce em comprimento. E, na verdade, um lado da lâmina cresce mais rápido do que o outro. Então, tá aqui, ó. Só tem um lado da lâmina crescendo, ou só tem não, um lado cresce muito mais rápido que o outro, e a unha vai ficando, vai dando essa curvatura. E isso dá um formato de chifre de carneiro na unha, que é muito característico, tá? Então, a gente sempre vai lembrar do chifre do carneiro, tá? Então, a onicogrifose, ela é típica de idosos e acontece principalmente no hálux, tá? Ela é causada por trauma crônico, problemas de inervação e de circulação também prejudicados. Mais um exemplo. Então, o que a gente está vendo aqui? Primeiro, olha o chifre, né? Para que a gente não pode... Tem que fazer uma alusão direta. E o que a gente está fazendo? Está vendo? Uma lâmina extremamente grossa, tá? Então, uma lâmina ungueal espessada. Isso é diferente da lâmina ungueal espessada da paquioníquea, que é uma genodermatose. A gente vai trabalhar paquioníquea mais para frente. Paquioníquea não cai na prova, eu acho que há anos, tá? Prova de imagem, então, acho que não me lembro de ter sido cobrada recentemente agora. Mas vou trazer imagem para vocês. Isso é diferente. A paquioníquea, ela é uma unha grossa, assim, mas é como se fosse de um paquiderme. A unha fica alta, é diferente. E são múltiplas unhas acometidas, não é uma, 2 unhas acometidas, tá? Além dessa unha espessada, a gente consegue ver o quê? A curvatura, tá? Então, ela é uma unha desviada lateralmente. E, geralmente, são, né, na verdade, 1 ou 2 dedos acometidos. Um outro aspecto é que essa lâmina ungueal, ela é quase impossível de ser aparada. Isso aqui é uma dificuldade de cuidar, porque geralmente são idosos com problemas circulatórios, tá? Fragilidade cutânea, e essa unha é super difícil de ser cortada, tá? Então, isso aí tem um risco enorme de trauma na hora da manipulação, e aí você pode levar a fenômenos isquêmicos, infecciosos, e culminar até com uma amputação, porque eu já vi isso acontecer. E aí, gente, não tem o que a gente falar, né? Qual é o diagnóstico? Onicogrifose. A gente está vendo aquela unha grossa, igual realmente um chifre, tá? Então, cuidado para não viajar achando que isso é paquioníquea, porque a paquioníquea teriam alterações em múltiplos dedos, por ser uma genodermatose. Depois eu vou trazer uma outra imagem para vocês, que vocês vão ver. Quinta questão, também 2022. Em 2021 e 2022, o número de questões de desordens ungueal foi absurdo. Eu acho que na prova prática, se não me falha a memória, foram 4 ou 5 questões de unha, tá?
E aí, em 2023, acho que não teve nenhuma questão específica, assim, de unha. Agora que me lembro, assim, não teve nenhuma, acho que questão de lâmina ungueal mesmo, não. Depois eu vou reforçar isso com vocês. Mas acho que não teve. Mas 2022 e 2021 foi uma enxurrada de questão de unha, tá? Então, vamos lá. Outra entidade que a gente ainda não viu. Paciente do sexo masculino, 15 anos de idade, com atividade esportiva diária, apresentando lesão nodular subungueal no quarto pododáctilo esquerdo há 1 ano. Quadro clínico e imagem radiológica representados a seguir. Considerando as informações apresentadas, qual é o diagnóstico? Então, Exostose subungueal. como? Exostose subungueal. Perfeito, já acertou, perfeito. Bom, o que a gente está vendo aqui? Então, vamos analisar as imagens. A gente tem aqui um nódulo subungueal, tá? Então, deixa eu tirar a marcação. Vendo só isso aqui, não dá para bater o olho e falar qual é o diagnóstico. Você tem que ter um nível de suspeição. Qual que é a outra informação que pode dar uma pista? Esse levantamento da lâmina ungueal, tá? Então, essa elevação da lâmina ungueal também é uma pista boa. E aí tem outras pistinhas para a gente ver no enunciado. Por exemplo, um dedo acometido, trauma. Ele fez questão de falar no enunciado que o paciente, acho que faz atividade física diária. E a exostose subungueal, ela é muito associada a trauma de repetição naquela região, tá? E aí você vai para o raio-x e você vê aqui claramente, olha só, tem uma cabeça ali saindo, um alien saindo por brotamento ali da falange, né? E isso aqui é uma proliferação óssea subungueal na falange distal. Na prova é fácil, bem mais fácil, porque vem com o raio-x acompanhado, né? Eu acho que na vida real acaba sendo até um pouquinho mais difícil você matar um diagnóstico desse, porque você tem que ter um nível de suspeição. Se você não lembrar dessa exostose, você não vai pedir o raio-x e vai ficar tratando essa unha como se fosse uma alteração ungueal. E isso aí é uma alteração óssea. Isso aí quem tem que resolver, na verdade, é o ortopedista, não é a gente. Tá bom? Então, aqui, ó, como ele fez questão, ó, a malícia no enunciado. Então, o cara do enunciado fez questão de dizer atividade esportiva diária. Atividade esportiva diária quer dizer o quê? Trauma, tá? Então, trauma tem relação com essa entidade, tá bom? O diagnóstico é exostose subungueal, tá? Se você não tiver essa imagem radiológica, você poderia dizer que isso aqui, suspeitar de uma verruga vulgar subungueal, de um fibroqueratoma? Sim. Poderia fazer diagnóstico diferencial, sim, com qualquer uma dessas entidades aqui. Só que com essa radiologia... Desculpa, gente, eu estava apontando para um slide e eu tinha que estar apontando para o outro, meu mouse. Agora eu vou mostrar se está certo. Então, assim, verruga vulgar, fibroqueratoma são diagnósticos diferenciais para essa imagem clínica? São. Porém, com essa imagem radiológica aqui, não tem o que falar, tá? Para dar o diagnóstico. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa condição. Exostose subungueal, primeiro, não é um tumor verdadeiro. Isso não é câncer, tá? É uma neoformação óssea da falange distal. O aparelho ungueal, ele vai ser comprometido secundariamente. O problema está ali no osso, que gera aquilo ali, e aí a unha está no caminho e acaba refletindo o problema subungueal, tá? A exostose subungueal é mais comum em jovens, tá? Uma curiosidade, ela é quase exclusiva dos pés, sendo o dedo mais acometido o hálux, o primeiro pododátilo, tá? Apesar da questão ter sido não no típico, né? E como eu falei, ela é comumente precipitada por trauma, tá? Então, trauma sempre vai estar associado. Geralmente, quando for uma questão de prova, isso vai ser enfatizado. Trauma, pessoa jovem, pé. Então, tudo isso tem que ser associado. Bom, e aí tem essa tríade aí que é dita característica, que é o crescimento ósseo subungueal, as alterações radiológicas e a dor. Porque imagina, né? Um osso crescendo extra, pressionando a lâmina ungueal, isso deve doer pra caramba. Porque pensa a quantidade de terminação nervosa que a unha tem. É muita coisa, né?
outros exemplos para vocês. Esse aqui bem típico. Então, o que eu estou vendo aqui? Uma maçaroca subungueal, uma formação aí, né? Uma massa subungueal. Isso aqui, gente, não tem como você olhar isso aqui sem esse raio-x. Se você não tiver o raio-x, só olhar isso aqui. O que você vai fazer de hipótese diagnóstico? Neoplasia subungueal, tem que pensar em fibroqueratoma, pode pensar em verruga, e a exostose entra no diagnóstico diferencial. Qual é a pista? A pista é essa elevação da lâmina. A elevação da lâmina acaba sendo uma sugestão, tá? E aí você tem que levantar as hipóteses dentro da sua investigação, você vai pedir um raio-x desse pé, e aí você vai ver, olha o tamanho do osso que tem lá no dedão, na falange distal do hálus. Olha o tamanho do chifre ósseo. Tá? E aí vocês pensem a dor que isso causa, né? Então, crescimento excessivo de osso na falange distal. Bom, o tratamento é exclusivamente cirúrgico, e isso deve ser feito por um ortopedista. Eu sugiro que vocês não se aventurem a operar isso em consultório, porque vão passar sufoco. E agora a gente já viu nossas 5 questões de unha da semana, né? E aí um dos alunos me pediu uma coisa que eu achei bem relevante. Falou assim, Gabriela, vamos fazer toda semana pelo menos uma questão de patologia? Perfeito, eu acho que é muito válido isso. E questões assim de temas variados, tá? Então, toda semana, mesmo que não seja o tema, eu vou trazer questão de patologia para vocês. Se tiver relação com o tema que vocês escolheram, eu tento trazer questão de patologia com o tema que a gente está trabalhando. Mas, por exemplo, patologia de unha não é uma coisa que se cobre no TED, isso não é regularmente cobrado, não me lembro de nenhuma questão específica agora sobre isso. Então, eu trouxe outras questões de patologia para a gente discutir com vocês. Então, a partir de agora, toda semana, a gente vai ter pelo menos uma questãozinha de imagem de patologia, tá bom? E aí, assim, quem tiver outras demandas, pode me trazer as demandas que a gente vai trazendo aqui. Pergunta com questão é para vocês tirarem dúvida mesmo, reforçarem os pontos que estão com dificuldade, tá joia? Então, vamos lá. 6ª questão TED 2021. Essa questão a gente trabalhou há pouco tempo, quando estava ainda o pessoal que fez a prova aqui em 2023. Vamos ver quem vai lembrar essa questão. Então, analise o quadro clínico histopatológico a seguir. Então, vamos analisar cada uma dessas imagens e depois a gente vai para as alternativas. Bom, o que eu estou vendo aqui, gente, que chama atenção? Que lesões são essas aqui? Em placa. Lesão em placa, mas consegue perceber que tem exulceração, que tem umas Exulceração. Isso. São lesões exulcerocrostosas, tá? Você consegue perceber que ela está erosada, né? Você tem derme exposta ali, tá? E aí tem 2 areazinhas aqui, principalmente essa aqui, ó, que a gente consegue ver uma coisinha aqui, talvez vocês consigam ver. Bolha rompida. Quem? Sugestivo de bolha rompida. Perfeito, bolha, exatamente isso. Isso é uma bolha antiga. Então, são bolhas flácidas, tá? Bom, pênfigo foliáceo, calma aí, ansioso. É uma excelente hipótese, mas vamos ver primeiro a patologia. Tem patologia ali. Então, se a bolha é flácida, a gente sabe que é uma bolha frágil. A bolha frágil tem uma clivagem alta ou baixa, subepidérmica ou intraepidérmica? Alta. Tá? Alta, perfeito. Então, o que a gente está vendo? Então, são bolhas flácidas, são frágeis, elas vão se romper rapidamente, e o que você vai ver, geralmente, no exame clínico, são lesões exulceradas, tá? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? É como se fosse um diagnóstico, assim, retrospectivo, né? Você vê aquele monte de lesão exulcerada, aquelas bolhas flácidas, frágeis, rompidas, aí você pensa, remete a uma doença bolhosa, e aí seria subepidérmica ou intraepidérmica, já que a bolha é flácida? Intraepidérmica. Intraepidérmica, Perfeito, exatamente.
Além disso, esse paciente tinha lesão na mucosa oral. Olha a quantidade de erosão oral que o paciente tem. Tá? Calma aí, deixa eu ver que alguém botou algum comentário aqui, eu não vou conseguir ler que meu negócio está aqui em cima. Eu já li que tem uma descamação em floco de milho. Esses padrões descamativos, tem vários livros que descrevem temas diferentes. Cheiro de ninho de rato, floco de milho, tem vários livros que falam isso sim, tá? Mas isso não esse padrão descamativo, ele é uma pista, mas ele não é o diagnóstico. Outra coisa, uma coisa que você chamaria atenção aqui é que essa lesão aqui tem acometimento de área seborreica, área pré-external. Isso poderia te induzir a um diagnóstico que a gente já vai chegar lá, e que, na verdade, você tem que olhar o histopatológico com atenção, tá? Bom, tem lesão mucosa, tá? E, vamos lá. Histopatológico. O que eu estou vendo aqui? Primeira coisa que me chama a atenção. O que é isso? Clivagem. Intraepidérmica. Fenda. Perfeito. Fenda intraepidérmica. E aí, quando eu tenho uma fenda intraepidérmica, eu tenho que verificar o quê? A altura da clivagem. Essa clivagem, ela é alta ou baixa? Intraepidérmica alta ou intraepidérmica baixa? Alta. Baixa, exatamente. Isso. Ô, Gabriela. Oi? Tem imagem também de queratinócitos em vela também nessa clivagem? Vamos chegar lá, exatamente isso. Então, é uma clivagem suprabasal. E o que eu estou vendo aqui? Alguns chamam de envela, outros chamam de cemitério. São clivagens, são queratinócitos basais, eles continuam aqui. A clivagem foi baixa, mas a camada basal, ó, ela está toda grudada aqui. E os queratinócitos basais, eles estão, assim, parecendo que eles estão separadinhos entre si, mas eles continuam aderidos à base da bolha, a derme, a junção dermoepidérmica. Tá? E isso tem um aspecto de fileira de lápides, que algumas pessoas chamam de velas, uma do lado da outra, né? Mas eu gosto mais dessa analogia da fileira de lápides. Eu acho que é bem representativa, parece aqueles desenhos de cemitério, né? De desenho animado. Eu acho que é bem marcante essa imagem. Conseguem ver ali direitinho que aquele pedacinho está bem característico, tá? Bom, e aí a gente vai para a imunofluorescência. Isso aí é uma imunofluorescência direta ou indireta? Quando eu estou falando de bulose, qual que é mais importante para mim no caso? Indireta. Direta, né? Então, a imunofluorescência direta. E aí eu estou vendo a clivagem, e aí, aqui, ó, a bolha, a clivagem, tá? E aí esse depósito é predominantemente alto ou baixo? Esse depósito, alto. Ele é mais... não, ele na verdade é mais baixo, tá? Mas o que vocês têm que ver ali, que é o primeiro, antes de saber se é alto ou baixo? Percebam que esse depósito, ele é intercelular. Aonde está brilhando mais? É entre as células. E a fluorescência intercelular quer dizer que os antígenos-alvo dessa entidade estão localizados nas estruturas de aderência dos desmossomos, dos queratinócitos. Ou seja, estão nos desmossomos, tá? E aí você tem que pensar quais as estruturas que vocês lembram que existem nos desmossomos, tá? Então, o depósito é intercelular. Você poderia ter, por exemplo, um depósito linear na zona da membrana basal. Esse é o padrão característico da família pemfigoide, tá? Então, aqui na família pênfigo, o padrão característico é intercelular. Mas esse padrão intercelular, ele pode ser predominantemente baixo ou alto. E, no caso aqui, o predomínio é suprabasal. Ricardo, se a gente falasse que ele era alto, você tinha que estar aqui bem subcórneo, tá? Seria bem mais aqui para cima, tá bom? Tá. Bom, e aí a gente chega nas alternativas. E aí, vamos lá, Thales, você mantém seu diagnóstico de pênfigo foliáceo? Ah, é vulgar, exatamente. Eu concordo plenamente com você que a imagem clínica, a primeira ideia é de pênfigo foliáceo, porque principalmente são bolhas frágeis, bolhas flácidas.
essas lesões de área seborreica falam muito a favor do pênfigo foliáceo. Porém, o pênfigo foliáceo, ele não compromete mucosas. Então, só por essa imagem aqui, já não poderia ser pênfigo foliáceo, tá? E aí, quando você vai para o O que me induzia ao erro... Oi? Ali na imunofluorescência direta, o que até me induzia ao erro foi devido à fluorescência acima da clivagem, né? Acima da... sim. Não tem... O que me induzia ao erro é controvertidamente, até porque do estudo patológico, né? Que a clivagem é baixa. Enfim. Sim. Não, você está certíssimo. Vocês estão me ouvindo bem? Que a minha internet está instável. Estou te ouvindo. Tá bem? Tá bom. Sim. Cuidado para não confundir com isso, que isso aqui não é família pemfigoide. Brilhar em cima da bolha, embaixo da bolha, não é a questão, tá? Essa questão de brilhar no teto, brilhar na base, é relevante quando a gente está falando de pemfigoide bolhoso, de epidermólise bolhosa, que são da família subepidérmica, tá? Aqui não faz diferença. Você tem que ver mesmo a altura da clivagem, assim, do brilho, tá bom? Uma outra coisa, na imunofluorescência do pênfigo vulgar, você tem anticorpos contra a desmogleina 1 e 3. Então, se você estiver usando ali, na imunofluorescência direta, anticorpo marcado, pesquisando desmogleina 1, a fluorescência vai ser na camada toda, tá? Então, você vai ter fluorescência lá em cima também, caso você tenha usado um antígeno, um fluorocromo grudado lá no seu anticorpo para desmogleina 1, tá bom? No caso aqui, provavelmente é um anticorpo para desmogleina 3, porque está predominantemente na região basal, tá bom? Então é isso. Vocês acham que pênfigo cai pouco? O que vocês acham? Vocês acham que bulose cai pouco? Então, o diagnóstico é, sem dúvida, pênfigo vulgar. Essa questão é uma questão clássica da segunda fase. Isso aqui é o que eu tenho para falar para vocês. Essa questão, é de 2021. Aí eu trouxe aqui para vocês a questão de 2019, de 2020, 2022 e 2023. Todo ano, na prova prática, pelo menos uma questão de bulose é garantida na prova prática. Todo ano, tá? E aí eu parei aqui, eu fiquei com preguiça, mas se vocês quisessem que eu traga uma questão de 2018, uma de 2017, de 2016, eu vou ter para vocês, tá bom? Então, assim, não tenham dúvida. Tá bom. O capítulo de bulose intra e subepidérmica é pelo menos uma questão garantida na prova prática e pelo menos 2 na prova teórica, tá? Pelo menos. Tem ano que cai 3, 4, tá bom? Isso está sendo tão cobrado que esse ano eu fiz um capítulo a mais para vocês. Antigamente, doença de Darier, doenças de Hailey-Hailey e porfiria cutânea tarda, eu falava dessas doenças assim no meio de outros capítulos. Eu separei e fiz um capítulo só dessas outras buloses, não imunológicas, né? Não desse grupo aqui da família pênfigoide, porque está sendo muito cobrado esses temas de bulose, tá? Então, vamos lá. 7ª questão. Essa aqui vai ser legal para o pessoal que está na turma 1, que acabou de passar por esse módulo, e para vocês que estão da turma 2, que ainda está nesse módulo, e para vocês que são da turma 2, tem mais que saber isso. Vamos ver se vocês estão com a cabeça fresca. TED 2021. Essa questão é da prova teórica, porém, é uma questão de patologia. Então, achei legal trazer também para favorecer o pessoal que está chegando também, para reforçar o conteúdo deles. Bom, em relação às colorações especiais utilizadas no diagnóstico das micoses, é correto afirmar. Então, isso aí é o que eu sempre falo para vocês. Aquele capítulo de colorações da apostila 1, é para vocês pegarem aquela tabela, botarem na parede de vocês e consultarem aquela tabela toda hora durante o estudo. Aquelas tabelas, né? Tem tabela de colorações especiais, tem tabela de imunohistoquímica, tem tabela de micro-organismo, tem tabela de
Eu fiz uma tabela para vocês na última rodada, na última vez que eu montei, eu mudei aquele capítulo, eu botei as tabelas por derivação histológica. Então, assim, tem tudo que vocês podem sonhar, que vocês quiserem aí de tabela naquele capítulo. Aquele capítulo é extremamente importante e não é à toa, porque ele cai na prova de forma recorrente, inclusive com questões somente dele, tá? Bom, vamos ver quem está afiado. Ele quer a questão correta, tá? A alternativa correta. PAS, ácido periódico de Schiff, cora estruturas fúngicas em azul. Vamos lembrar, então, quem que é o PAS. Bom, PAS, como eu falei, também é conhecido como ácido periódico de Schiff, então ácido periódico reativo de Schiff. Ele contém, na sua formulação, né, essa substância que é a fucsina ácido sulfúrico, tá? E qual que é o que é o mais importante de PAS? PAS cora mucopolissacarídeos neutros, tá? É isso que vocês têm que lembrar. Então, qualquer substância que contenha mucopolissacarídeo neutro vai ser corada. E será corada em vermelho, tá? O PAS é muito utilizado na prática dermatológica. Para que a gente pode usar? Estudo de espessamento de membrana, tá? Então, espessamento da membrana basal pode ser visto. Auxilia muito no diagnóstico do lúpus. Antigamente, a gente basicamente tinha isso antes de ter imunofluorescência acessível, tá? Ajuda muito nas micoses superficiais e profundas, porque os fungos, alguns deles se coram em vermelho brilhante, tá? Ajuda em alguns tipos de porfiria, principalmente na porfiria cutânea parda, porque pigmenta o vaso, tá? E também ajuda na microangiopatia diabética, também mostra o espessamento vascular. Então, em qualquer situação que você tenha mucopolissacarídeo neutro, você vai ter coloração positiva com PAS. Vamos para as imagens de lâmina, porque foi isso que me pediram, né? As imagens de patologia. Então, o que a gente está vendo aqui? A primeira imagem é um HE e a segunda é um PAS. O que a gente está vendo assim, em uma que não está vendo na outra? Basicamente, isso aqui, ó. Essa galerinha aqui, roxinha. IFA, perfeito, exatamente. Então, é isso. Você tem aqui em cima o quê? Elementos fúngicos no extrato córneo, tá? Então, o PAS está corando aí elementos fúngicos no extrato córneo. No caso, aqui é uma tínia comum, tá? Outro exemplo. O que o PAS está corando aí? Qual a diferença? Ele está corando uma galera, uma bolotada aqui. Aqui tem um monte de bolota aqui que não era para estar aqui. Como? Isso é bicho. A gente tem que pensar a primeira coisa. Isso é bicho. Como? Histoplasmose? Pode estudar. Não, a histoplasmose, qual que é a dica? Isso aí é uma coisa comum de vocês confundirem. A histoplasmose ela é muito, muito, muito intracelular, tá? Histoplasmose a gente não vê nesse aumento. Histoplasmose, você tem que dar um mega super zoom para conseguir ver o histoplasma. Na apostila 5, a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? Então, eu estou vendo aqui um monte de estrutura de bichose, tá? E no caso da criptococose, qual que é a dica? O PAS, ele cora a cápsula do criptococo, porque o criptococo ele tem uma cápsula gelatinosa em volta, que é uma cápsula especial, tá bom? Então, essa cápsula corada é criptococose. Mais um exemplo, tá? É uma outra entidade que a gente também usa o PAS. Então, assim, não é comparativa as imagens, é a mesma doença e que ele quer te mostrar abordagens diferentes. Então, aqui é o quê? É uma clivagem, tá? Não sei se eu marquei. Isso aqui é uma bolha, tá? Olha a diferença se eu tirar a marcação. Essa bolha é intraepidérmica ou subepidérmica? Olha aqui, olha o nível da clivagem. Tem alguém colado aqui? Não tem. A epiderme, ela está toda aqui em cima. Você não tem nenhuma fileira de célula corada aqui colada aqui na base da clivagem. É como se as papilas dérmicas estivessem peladinhas e durinhas ali e tivesse descolado, como se fosse uma coisa de borracha, assim, de encaixe de criança, da epiderme, tá? Então, isso é uma bolha subepidérmica.
tá bom? E, no caso aqui, é o PAS, é o que ele corou. O PAS aqui ressaltou o quê? Uma acentuação ao redor dos vasos, tá? E aí, no caso, uma entidade que cursa com bolha subepidérmica e com esse espessamento de parede dos vasos, tá? Isso aí tem que matar na hora também, mais para frente. Vocês vão ver, isso é porfiria cutânea tarda. Então, o PAS também pode ser utilizado para o diagnóstico de porfiria cutânea tarda. A porfiria dá essa clivagem subepidérmica tipicamente. E aí eles chamam de festonamento. O nome utilizado é isso, né? Parece que as papilas estão festonadas e elas ficam durinhas assim e descolam. Um outro aspecto é que é uma bolha mais pobre, você não vê tanto infiltrado celular na cavidade da bolha. Então, vamos lá. O PAS cora as estruturas fúngicas de azul? Pelo amor de Deus, né? Não, galera. O PAS cora em vermelho, rosa pink, mas o certo é vermelho, tá? Bom, então vamos lá. Alternativa B. Grocô cora o histoplasma em marrom. Qual é a cor que o grocô serve? Ah, não, calma aí. Vamos fazer uma tabela, para vocês depois tirarem aquela super foto. Então, montei uma tabela e a gente vai acrescentando coisa na tabela até o final, tá? Então, aqui são só colorações para micro-organismos. Então, a gente tem aqui a coloração especial, a estrutura identificada, a cor que ela fica e a aplicação. Isso aqui está na apostila de vocês. Então, está aqui, primeiro item, PAS. Ele cora, basicamente, mucopolissacarídeo neutro, tá? O glucogênio está dentro desse pacote aí. Qual cor? Vermelho. Serve para quê? Fungo, membrana basal e vaso. Basicamente isso, tá? Vamos falar agora do grocô. E aí, tá certo ou tá errada essa afirmativa? Tá errado? Tá errado, perfeito. O grocô, ele é uma coloração daquelas que a gente chama de coloração pela prata, impregnação pela prata, tá? A solução é essa aqui, metenamina prata. Então, tem nos livros da Gabi, cara, isso aí não tem muito macete, não. Isso aí a gente é de tanto ler isso por repetição mesmo. Quando eu tenho algumas diquinhas assim, de associação, eu até falo para vocês, mas não tem muito macete para decorar essas colorações, não. É meio de excesso mesmo de liga. Mas vocês vão pegando isso aí, por isso que toda hora tem que voltar naquele capítulo, tá? Bom, os livros americanos usam muito esse nome, metenamina prata. Eles não usam o termo grocô, tá? Qual que é a função básica? Quando eu falar de grocô, eu quero que vocês lembrem de fungo. O grocô, ele vai corar basicamente a parede dos fungos, tá? Qual que é a cor? Isso pode ser de amarelo, ouro, até o negro. Vai depender do tempo de impregnação. Isso é na teoria, na vida do laboratório. Na prova, a resposta é preto. Sempre verão fungos em preto ou marrom escuro, tá? Mas então vocês vão responder preto. Porque, no final das contas, vai ficar tudo preto. Só vai depender do tempo que você deixar impregnando, tá? Se vocês querem ouvir minhas besteiras de associação, essa aí eu fiz uma associação bizarra. Já viram bijuteria de prata? Bijuteria não, brincos de prata, pulseiras de prata. O que acontece quando vai com o tempo? Ele vai oxidando, né? E aí vai ficando escuro. Foi a associação que eu fiz, tá? Então, para vocês lembrarem da prata que fica preto, tá? Bom, também prata, preto também é bem fácil de lembrar. Também é uma associação mais fácil do que essa minha história enorme, né? Bom, o que o grocô tem de validade? Ela é a melhor técnica para visualização de fungos em tecidos fixados em formol e incluídos em parafina, que são esses blocos de histopatológico comum. Então, na histopatologia de rotina, o grocô ele é a melhor técnica para você ver o formato do fungo. Se tem brotamento, se não tem, se ele tem gemulação múltipla, se ele tem gemulação única, ele é espiculado, ele não é. O grocô te dá morfologia do fungo, tá?
alguns detalhes. O tecido em volta ou não fica meio pálido, tá? Então, é uma contracoloração. A contracoloração é feita com verde musgo, que é um outro corante. Por isso que, comumente, quando a gente vê coloração de cor, você vê aqui um de fungo preto e no fundo está meio verde azulado. Porque é quando você joga aquele segundo corante, que é a contracoloração, tá? Então, por exemplo, aqui não tem contracoloração, está só corado em grocô. O que eu estou vendo, basicamente? A parede de algum bicho. E aí, que bicho é esse? Gemulação múltipla. Cara, olha corpo, só, né? olha, dica. Respira, respira. Roda de Leme. Ai, E aí, quem é? roda de Leme, gemulação múltipla. Vem. Mickey. Mickey. Esporotrix. Ai, na ponta da língua. Paracoxicomicose. Eu ia falar. Eu fiquei na dúvida. Eu não tenho medo, isso aqui é a hora de puxar mesmo nos arquivos mentais. Quando estiver na prova, gente, quando você não tiver essa certeza, quando vier essa ideia, se você não tem certeza, marca a primeira coisa que te veio na cabeça, que a chance de acertar é maior. Porque você deve ter puxado de algum arquivo mental seu. E assim, se já não tinha certeza mesmo, então você marque a primeira coisa que você veio na cabeça, tá? Então, tá aqui. Então, o grocô, ele é particularmente adequado para detalhes da morfologia dos fungos, tá bom? Então, o grocô, ele cora o histoplasma em marrom? Não, não é marrom, como eu falei para vocês. É possível que seja em marrom? É possível, mas vamos ser práticos. Na prova, é preto. Isso aqui é no ambiente de laboratório, dependendo do tempo que você deixa ele corando. Se você deixar só um pouquinho, pode ser que ele fique mais preto, mas não é o que... Na prova não é para fazer esse raciocínio gigantesco. É questão direta, tá? Então, não é marrom, é preto. Alternativa C. Mousse carmim cora o Cryptococcus em vermelho? Sim. Clássica, perfeito. Nossa tabela mágica está aqui, ó. Grocô, fungo, preto. E o fungo que a gente vê pode ser também vermelho contra coloração. Serve para quê? Para bicho, fungo e parasita, tá? Então, mousse carmim, certo. O mousse carmim, também conhecido como mousse carmim de Mayer, é uma coloração classicamente associada ao Cryptococcus. Porque o Cryptococcus ele tem essa cápsula mucopolissacarídea típica, particular dele. Essa imagem aqui que merece um print mental, que essa imagem do criptococo cai todo ano em prova. Esse ano caiu de novo uma criptococose, tá? É inesquecível, né? É inesquecível, tá? E essa imagem está muito feliz, que você consegue ver alguns detalhes que nem sempre são vistos. Então, a gente está vendo aqui, o criptococo é toda essa bolota, tá? Então, você tem uma cápsula fortemente corada em vermelho, tá? E a parte periférica fica incolor. E você consegue ver esses fiozinhos radiados, tá? Nesse halo branco. Isso aí é tudo do criptococo, tá bom? Então, o criptococo, sim, ele é corado em vermelho pelo mousse carmim. Alternativa D. Esse aqui é uma coloração que eu considero difícil, porque a gente usa pouco, a gente fala pouco dela, porque são doenças que, sei lá, não são muito prevalentes e nem estão na moda. O Orchinstery cora as estruturas fúngicas em vermelho. Para que serve essa coloração? Bom, essa coloração também é uma derivação de uma coloração de prata. Só que, nesse caso, é usada para espiroqueta e bartonella, que se coram em preto. Então, isso aqui é exceção, tá? Porque bartonella, a gente tem que pensar o quê? Angiomatose bacilar, né? Da arranhadura do gato também, né? Pensar em espiroqueta também. Então, assim, são doenças que a gente não tem muita prevalência no Brasil, que cai pouco em prova, então a gente raramente vê muita imagem disso, tá? Então, aqui, o Orchinstery, ela cora em
preto. Cora quem? Cada bartonella. Isso aqui é doença da arranhadora do gato, tá bom? Mas também poderia corar espiroqueta. Então, essa aqui está incorreta. E aí descompleta a nossa tabela, tá? Na tabela da apostila de vocês, tem muito mais coisa. Eu botei BAR, botei outras colorações específicas de bichos, tá? Eu botei as colorações de Hansen, Fitfará, Quaid, todas nessa apostila de vocês. Então, apostila 1, ou sei lá, segundo, terceiro capítulo, colorações de histopatologia. Não deixem de ir lá ver. E era isso. Dúvidas, críticas, sugestões. Ei, galera, gostaram desse modelo da gente sempre falar alguma coisa de patologia? Achei ótimo. Foi ótimo. E Oi? quantas aulas previstas de unha ainda? Congelou. Pode falar. Gabriela, tem alguma aula prevista de unha ainda? Maravilha. Como?